Amigos da Rádio Difusora, está no ar mais uma entrevista especial aqui para a nossa programação. E neste dia 21 de maio, completa 60 dias dos dois primeiros casos de Covid-19, o novo coronavírus, em Bento Gonçalves. O trabalho, entretanto, por parte da administração municipal, da prefeitura, através de um comitê que foi criado, comitê de enfrentamento a esta pandemia, ele começou antes mesmo de tudo isso. E o objetivo é nós sabermos como está sendo agora, estágio em que os casos estão crescendo, mas também os casos de pacientes recuperados estão aumentando, aproximadamente 70%. E esse é um dado muito positivo que temos compartilhado com os ouvintes e as pessoas que nos assistem e leem também as plataformas. Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, muito obrigado por aceitar o convite aqui da Rádio Difusora. Qual é a grande reflexão inicial que se tira de toda esta etapa? Lá no início, víamos um semblante de muita tristeza e preocupação. Agora, os casos de curados crescendo, uma estrutura montada. Mesmo assim, a preocupação continua. Mas o otimismo está voltando, prefeito Pazin. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. É um prazer conversar contigo e com todos que nos assistem agora e que nos escutam pela rádio, nos assistem pelas mídias de acesso da difusora. Mas realmente, veja, são 60 dias do primeiro caso, né, dos dois primeiros casos em Bento Gonçalves, mas são 84 dias do nosso boletim informativo e são quase 100 dias de todo o início do trabalho do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, que iniciou lá no dia 30 de janeiro. E vejam, foi muito intenso, realmente foi muito intenso. O medo, a angústia, a preocupação que nos vestia aquela época, 60 dias atrás, deu espaço para a esperança. Sim, com bastante responsabilidade, com boa parte de preocupação, com muita dose de responsabilidade e preocupação, mas com muita esperança. A gente está conseguindo, a partir de muitas ações, foram muitas, realmente muitas ações que nós trabalhamos integrados com a nossa comunidade, que vem surtindo efeito e fazendo com que, muito embora a gente lamente e traga novamente os nossos votos de pesar por aqueles que convalesceram no processo, aqueles que faleceram nesse período, mas a gente está conseguindo contornar essa situação e levar dignidade, saúde e segurança para a nossa gente. Uma série de medidas foram desenvolvidas, né, estão sendo ainda aplicadas, e decretos na medida da evolução desta pandemia. O senhor entende que todas elas foram as possíveis naquele momento, e aí há as pessoas que aprovam e desaprovam, como qualquer tipo de decisão? O senhor acredita que alguma dessas medidas possa ter sido exagerada ou se arrepende de alguma decisão tomada ali atrás? Claro, o objetivo é o resguardo da saúde, mas em algumas situações há um reflexo, né, econômico principalmente, né, prefeito? Não, de forma alguma, Felipe. Veja, a posição da liderança, a posição de decisão, ela sempre é uma posição que é colocada em xeque, né? Mas ela precisa ser tomada. Só tem um que decide quando um decreto municipal, e é o prefeito. E eu puxo para mim essa responsabilidade, compartilhando ela no momento da convicção, né? Da criação da convicção. E nós buscamos desde o início nos cercar de pessoas que realmente sabem o que falam, são pessoas especialistas na área de saúde pública, saúde comunitária, inclusive com empreendedores e trabalhadores sob o aspecto do desenho dos nossos decretos. Então, ouvimos muita gente mesmo, e nós continuamos nesse processo. Mas absolutamente tudo que nós fizemos foi de forma antecipada, e essa antecipação ela se mostrou bastante feliz. Veja, nós temos outros casos, cidades semelhantes a de Bento Gonçalves, muito semelhantes a de Bento Gonçalves, que claudicaram nas ações iniciais, e eles estão com dados bastante preocupantes, estão trabalhando e trabalhando muito, de forma bastante competente na solução dos processos,
mas estão numa condição bem mais delicada que Bento Gonçalves, que controla muito bem a sua situação e comanda muito bem os seus atos. Então, nós agimos de forma antecipada, e isso foi uma grande característica vencedora. Nós fomos rígidos quando era necessário ser rígido, nós fizemos um distanciamento social e propusemos um distanciamento social, construindo com os setores econômicos de Bento Gonçalves e de saúde, a ponto de e pelo momento de construção da nossa estrutura de retaguarda. Hoje, nós temos uma estrutura de enfrentamento ao coronavírus que dificilmente nós vamos encontrar em outro município do Brasil. Hoje, Bento Gonçalves é o município mais bem preparado para enfrentar o coronavírus. E isso não atenua o perigo, não atenua a preocupação que nós temos. Mas utilizamos o distanciamento justamente para criar estrutura de retaguarda, comprar EPIs, respiradores, alugar respiradores, ampliar com recursos da nossa comunidade e apoio das nossas instituições sociais aqui, entidades de Bento Gonçalves, ampliar as nossas estruturas de acomodação, de leitos, de isolamento, ampliar as UTIs, inclusive no Hospital Taquini, com recursos públicos e privados, construção de mini UTIs, isto é, todos os nossos atos eles foram pensados em criar estrutura. Então, logo a nossa estrutura ela foi sendo entregue, nós buscamos junto ao governo do estado e lideramos este processo de flexibilização das nossas situações, porque nós estamos trabalhando com uma pandemia viral. É crível uma pessoa acreditar que se trancando pura e simplesmente em casa nós vamos ver isso tudo passar. Isso não é uma chuva, não é uma tempestade. Isso é algo que até nós não passarmos esse ciclo, a gente não vai curar absolutamente nada. Até não ter remédio ou vacina não vai ser curado. Então nós trabalhamos com essa convicção, mantendo os idosos e as pessoas numa condição de risco em casa, respeitando as propostas do Estado sob o aspecto da suspensão do calendário escolar, porque as crianças elas são vetores da disseminação viral, né? Muito embora nós não tenhamos casos de gravidade na doença pelas crianças, mas são vetores muito grandes. O restante da economia precisa voltar a trabalhar, porque, como disse, não é uma tempestade que por um tempo ela vem, por um tempo ela vai. Então, todas as nossas ações elas vêm sendo trabalhadas de forma muito responsável e vejo, existe sim dentro da nossa comunidade pessoas que não concordam com as ações. Mas até a elas eu devo um agradecimento muito grande, Felipe, porque até mesmo elas estão cumprindo de forma muito responsável com as nossas orientações. Uso de máscaras, cuidados em higiene, cuidados na não aglomeração, o respeito no bem-querer pelas pessoas de Bento Gonçalves, sejam elas clientes, sejam elas colaboradores. Veja, então eu preciso aqui, pelo microfone da difusora, agradecer a todas as pessoas de Bento Gonçalves que entenderam a gravidade da situação e, mais do que tudo, a sua função dentro dessa grande engrenagem que se chama sociedade. Das aulas, o senhor já falou diversas vezes, né, em transmissões aí com a comunidade via Facebook, e hoje o município, como todos, né, está aguardando o que vem do Estado, né? O Estado, digamos, vai ditar esse retorno gradual e a tendência é que isso aconteça no próximo mês, não na sua totalidade, talvez alguns na sala, outros. A gente tem acompanhado todo esse debate. Mas surgiu uma nova situação. Há pais, isso a gente ouve falar, né? Que agora estão dizendo que não querem levar os filhos para a escola quando as escolas reabrirem, ao receio, ao medo. Como lidar com isso, né? Como convencer numa eventual reabertura das salas de aula que os pais têm que levar os filhos para a escola, prefeito? E ao mesmo tempo, tem aqueles que têm a preocupação, mas estão aí, saindo com os filhos para passear, né? Colocando eles de uma certa forma expostos. A gente vê isso no dia a dia, né? Qual é a sua análise também sobre essa situação? Veja, Felipe, agora é o momento em que a opinião de cada um ela é manifestada, até porque nós temos um decreto regendo as nossas ações. O governo do estado ele é o senhor do calendário escolar, então nós seguimos as orientações do estado até para nos mantermos muito próximos de uma determinação, de uma regra
que organiza a pauta da rede estadual, a rede municipal, a rede federal, também a rede privada. E os pais opinam. E veja, a preocupação ela é extremamente importante, mas concordo com você, a responsabilidade ela não pode e não deve ser seletiva, isto é, negar quando de um possível retorno do calendário escolar a presença do aluno, mas levar o filho em outras situações. Isso não parece lógico. Acontece porque ainda não retornou o calendário. Mas a nossa preocupação é com a segurança dessas crianças, né? É a segurança realmente da nossa sociedade. Ela principalmente como vetor. Agora, por isso mesmo, nós estamos trabalhando com o governo do Estado uma saída mais segura. O Estado já atribui à rede privada uma condição de manejo das boas práticas de saúde como um ponto positivo. Então, nós realmente concordamos com essas situações. Talvez a rede privada ela volte mais cedo do que a rede pública. Até porque a rede pública ela carece de uma questão de transporte escolar, então são ambientes confinados, as salas também são diferentes. Então a gente vai lidando com essas situações, acreditamos que no próximo mês passe então a vigorar o novo decreto do Estado, abrindo de forma gradual as situações, mas antes disso nós temos outros setores que demandam uma situação econômica, né? Nós temos setores do ensino profissionalizante, do ensino técnico, ensino de idiomas também, que são turmas menores, e nós estamos levando ao Estado do Rio Grande do Sul essas ponderações. Veja, o governador ele faz uma fala muito interessante, que a rede privada, embora tenha velocidade de manejo, ela também tem uma condição que ela é diferente da rede pública, que é a questão econômica. Ela possui seus profissionais que são assalariados e precisam da contraprestação por meio do pagamento das mensalidades para remunerar esses professores e manter todo o educandário. Já na rede pública é diferente. Os profissionais eles estão recebendo, muito embora com a suspensão do calendário escolar. Então, são situações diferentes que a gente vai buscar entender e orientar o Estado de acordo com a situação local. Como é lidar com a questão das aglomerações? E aí nós temos um grande exemplo da retomada gradual dos empreendimentos turísticos aqui nas nossas rotas do interior. Vimos aí, em finais de semana não tão distantes, as pessoas lentamente, né, retomando os empreendimentos seguindo as normas, né, atendendo menos pessoas, distanciamento, mas há pessoas interessadas, né, nas potencialidades e gera naturalmente uma procura e fluxo de veículos e tudo mais. Como controlar isso no geral, claro, mas eu puxei aqui o gancho do turismo porque é um setor muito afetado, né, que sempre movimentou muito a nossa economia. O que o senhor pensa a respeito? E é uma angústia, né, Felipe? Porque tanto o governo, mas o município, você, a difusora, trabalha tanto tempo para divulgar as nossas belezas, as nossas potencialidades, e agora a gente tem que praticamente dizer para calma, vamos com calma, vamos orientar. Então, não é um contrassenso, mas é um momento diferente, né? Tudo pela saúde, pela vida e pelo retorno mais breve possível da nossa condição. Mas veja, o grande número, e nós estamos em fiscalização constante, a Secretaria de Turismo, de Desenvolvimento Econômico, faz reuniões semanais, mais de uma vez por semana, inclusive, com os empreendedores para que todos compreendam toda a situação. Isto é, se a gente perder a pegada agora, se a gente descontrolar a nossa orientação agora, talvez a gente tenha que ficar um tempo maior fechado. A gente tem que voltar atrás nas determinações, e todos estão cientes disso. Mas, por outro lado, a gente está enxergando que o grande número de frequentadores destes pontos de forma específica, no interior da nossa cidade, em ambientes, sim, abertos, mas enxergando ao longe existe uma certa aglomeração, são pessoas, moradores de Bento Gonçalves, que precisam extravasar, e isso é uma atitude que está acontecendo em todo mundo. Depois de um certo tempo, as pessoas precisam voltar a respirar, precisam voltar a conversar. Isso é uma questão psicológica, inclusive. Então, por um lado, a gente busca orientar os empreendedores, eles estão compreendendo e trabalhando para que, de forma regrada, exista uma diminuição. Veja, tem estabelecimento com PPCI permitindo mais de 1.000 pessoas no seu espaço, e estão com totalidade, estão com limite de 150 participantes, 150 pessoas presentes no momento. Então, existe sim um grande controle.
Mas, por outro lado, é o estabelecimento local enxergando em Bento Gonçalves ou no Bento Gonçalvense um nicho de mercado importante que ele não estava sendo enxergado, não estava sendo pensado. Aí a gente tem convicção que tão logo as coisas mudem e nós já estamos, pelo controle das nossas ações em saúde e vigilância epidemiológica, nós já estamos controlando a nossa situação, a gente já vai vendo o retomar muito lento do turista externo, né, do turista de fora. Se nós enxergarmos, somando a isso, o turista local, né, na verdade, o cliente local, para os destinos turísticos de Bento Gonçalves, a gente tem convicção que o segundo semestre ele vai ser muito positivo, ele vai ser realmente um segundo semestre alentador para aqueles que tiveram que puxar muito forte o freio de mão. Mas, de forma objetiva, é muita conversa, é muita orientação, é controlar os nossos ambientes de fiscalização a não punir, porque é um momento muito difícil para todos, e mais conversar, estar presente, mostrar que as regras elas existem para o bem da nossa população, e a partir disso a gente vai tendo um retorno positivo e bonito da nossa comunidade. Veja, muito bonito, muito bonito. Todos os lugares que a gente vai, é estranho enxergar pessoas sem máscaras. Em todos os lugares que a gente vai, é estranho tu entrar num estabelecimento e tu não ter uma orientação de boas práticas e boas maneiras em saúde. Então, a gente já está mostrando que nós somos vencedores por adquirir uma nova cultura. Eu realmente tenho muita esperança de que isso irá perpassar para as nossas situações econômicas. Hoje a gente tem um selo que foi lançado e é referência nacional, inclusive aqui na América Latina também, de boas práticas para o enfrentamento e segurança quanto ao coronavírus. O secretário está, inclusive, palestrando sobre isso para todos os cantos, por meio das mídias sociais, por meio dos aplicativos de teleconferência, mas já está sendo uma referência, e é isso que a gente está passando. Queremos ser um destino seguro, um destino de saúde, muito claro para a população. Espero que a gente consiga atingir essa condição, que é o que a gente está vivendo hoje. A última pergunta, duas numa, né, para a gente encaminhar aqui essa conversa. Em algum momento o prefeito falou, e até o próprio secretário Diogo Siqueira da Saúde em oportunidades anteriores, né, justamente dessa preocupação de não ter que fechar a economia mais uma vez. O que pesa de fato? Porque se olharmos os números, quem olha só o número de pessoas que estão contraindo o vírus, vai dizer, olha, está crescendo, tem que fechar. Mas o outro lado tem o número das pessoas que estão sendo curadas, né, que é um outro argumento de que um vírus, todos nós eventualmente possamos contrair e superá-lo, né? Então, o que pode influenciar para que feche a economia de novo, e o senhor já disse que não quer que isso aconteça, e o desemprego? Qual é a preocupação do gestor, prefeito Guilherme Pazin? Porque há desligamentos no município, né, prefeito? Sim, é evidente, no meio de uma crise como essa, a ponta mais fina da corda, ela vai sofrer, né? Ela vai romper, e é isso que a gente não quer que aconteça. Veja, para quem chegou num zero técnico de desemprego no início deste ano, de 2,4% de desemprego, enxergar algumas centenas de pessoas desligadas dos seus trabalhos é algo que nos machuca muito. É justamente por isso que a gente pensa na economia. A economia como uma forma de manter a atividade empreendedora e, por outro lado, a geração de renda para a nossa gente, a manutenção do desenvolvimento das pessoas da nossa cidade, mas com todo zelo. Quando tu falas, Felipe, sobre algumas pessoas enxergam o número de contaminações como um balizador, a gente precisa ponderar, principalmente sobre aspectos técnicos, que é uma visão completamente míope do processo. Se isso fosse uma verdade, ou se nós tivéssemos que seguir essa verdade, talvez em 15 dias o estado do Rio Grande do Sul estaria num caos, e não é uma verdade. A única verdade que a gente tem é que, por ser um vírus com uma característica de disseminação muito rápida, os números eles vão crescer. Mas nós não olhamos o número de contaminados como balizador. É simplesmente uma informação, até uma métrica para a população para enxergar como é que está acontecendo. E o nosso compromisso é com a transparência, tanto é que a gente está testando muito, mas muito mais do que todas as outras cidades do país. Esse é o nosso objetivo no final desse processo, testar cerca de 4.200, 4.300
pessoas por 100 mil habitantes. Veja, a Coreia do Sul, que é referência em enfrentamento ao coronavírus, testou 3 mil pessoas por 100 mil habitantes. Então, a gente quer fazer um mapa epidemiológico um pouco mais rico. Mas aqui, o que a gente precisa realmente entender é aquilo que você colocaste muito bem, com muita propriedade, é diminuir dos contaminados, o número de curados e também, infelizmente, o número de óbitos, para entender qual é o número de contaminados ativos na nossa cidade. Estes contaminados ativos, que versam em torno das 100 pessoas aqui em Bento Gonçalves, pouco mais, pouco menos, a gente vai sempre mantendo nesse equilíbrio, é aquilo que nos dá uma garantia de enfrentamento, que ele é proporcional, até muito mais do que isso, eu estou falando com uma margem de 50% no mínimo, 70%, que nos faz compreender que a nossa estrutura de enfrentamento ao coronavírus ela é extremamente adequada. Veja, hoje nós temos 12 respiradores sendo utilizados para coronavírus e outras situações também, outras doenças, de um total de 75 respiradores. E olha, são 75 sem contar aqueles das salas cirúrgicas que nós temos tanto na prefeitura quanto no Hospital Taquino. Então, nós temos muito mais condições. Queremos isso? Queremos que seja utilizado? Não, mas é importante deixar claro para a nossa população que nós nos estruturamos. Então, para a gente entender o que é plausível, o que realmente é dado para saber se nós vamos avançar ou retroceder, é o número de contaminados ativos e também a nossa estrutura de enfrentamento, leitos de internação, leitos de isolamento, leitos de UTI, respiradores, EPIs e saúde física para as nossas equipes. Inclusive, estamos contratando mais gente, de técnico de enfermagem, de enfermeiros, de médicos. Inclusive, o Hospital Taquino está na mesma toada, nós precisamos fortalecer as nossas estruturas. E é esse o balizador. Número de contaminados por uma infecção ou por uma pandemia viral de grande disseminação é pouco relevante. É número de ativos e estrutura de enfrentamento. Então, isso nos passa uma condição de olhar para trás, e volto na tua primeira pergunta, olhar para trás e saber de todos os acertos que a gente teve. De arrependimentos, nenhum mesmo. Talvez falar mais com a comunidade. Veja que nós estamos falando praticamente diariamente, a imprensa está fazendo um trabalho fenomenal, incrível, a imprensa de Bento, a difusora está sendo mestre na comunicação, na orientação, aculturamento da nossa gente, a população está sabendo, está com informação, e mais do que tudo, a nossa rainha maior é a transparência, é falar a verdade, como sempre falamos, mas principalmente quanto ao coronavírus, sem maquiar dados, sem esconder números, sem ter constrangimento, como a gente enxerga nos outros lados, e adotar políticas e práticas que são boas maneiras ou boas práticas dos países de maior sucesso. E dou um exemplo muito claro, o Brasil, Rio Grande do Sul e a maioria dos municípios daqui tem por procedimento a testagem pura e simplesmente das pessoas que são internadas na rede hospitalar. É errado? Não, é uma prática, um procedimento. Aqui em Bento Gonçalves nós estamos testando os internados e todos aqueles que manifestam síndromes gripais ou sintomas gripais. Ah, mas eu fui na UPA e não fui testado. Não, mas não é assim que funciona. Os testes rápidos eles são feitos dentro de uma janela epidemiológica, que geralmente é no 10º dia do primeiro sintoma. Então, estas pessoas que estão dentro do nosso estoque, tem uma central monitorando, ligando, vendo como elas estão, elas são buscadas, então os testes são feitos. E muitas vezes, quando a gente testa, ela já está curada, já passou os 14 dias. Mesmo assim, a gente insere o número para ter um mapa epidemiológico. Georreferenciado, sabemos quantos tem por bairro, aonde estão essas pessoas, detectamos um surto dentro de uma empresa na região, não é em Bento Gonçalves, por causa da nossa pesquisa epidemiológica. Então, é o aplauso à ciência, é o aplauso às técnicas de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, é o aplauso à ciência que a gente está buscando dentro das nossas ações, Felipe. Muito bem, quer dizer que o Bento Gonçalves, aos poucos, ele pode voltar com um sorriso por debaixo da máscara. É isso, né? Deve por baixo da máscara. Eu li uma frase muito bacana numa rede social em que os olhos estão sorrindo pela boca. E é isso que a gente tem que enxergar mesmo. Com muito autoestima, com muito senso positivo, mas proporcional responsabilidade. Entendendo que a gente não vai voltar ao normal de antigamente. A gente vai ter um novo normal. Isto é,
a família precisa ir ao supermercado, vai um membro da família no supermercado, e quando ele volta, ele higieniza bastante antes de entrar em casa. Lembrar dos nossos antepassados que quando saíam da colônia, eles antes de entrar em casa, eles tiravam a bota, o sapatão, o sapato, para não sujar a residência. Da mesma forma, agora a gente tem que ter esses cuidados. De tempo em tempo, higienizar as mãos com álcool gel ou com água e sabão, de forma muito tranquila. Nós precisamos entender que a máscara ela não é simplesmente um acessório, mas ela tem que estar presente em todos os momentos. As laváveis têm que retornar, tem que trocar elas a cada 2, 3 horas. As descartáveis da mesma forma. E a gente tem que usar isso, porque a pandemia ela voltou a fazer com que a gente entenda o nosso lugar dentro da sociedade. A gente cuida da gente mesmo e a gente cuida do próximo. Esse é o espírito do processo. E cuidando de todos, bom, esse é o nosso novo normal. É assim que a gente vai passar a viver por um bom tempo. E é ruim? Eu acredito que pior é não aceitar, pior é negar o processo, pior é ir contra tudo isso. E aí não vai ajudar ninguém. Então, a gente precisa cuidar dos mais velhos, fazer as compras para os nossos avós, para os nossos pais, entender que os grupos de risco precisam ficar em casa e, a partir disso, tocar a nossa vida normal, garantir o nosso emprego, empreender, empregar outras pessoas, continuarmos atentos à nossa sociedade para que ela para que ela evolua, né? Para que a gente consiga ir vivendo dentro de tantas limitações. Muito bem. Prefeito Guilherme Pazin, obrigado pela tua gentileza aí de nos atender. Saúde, né? E vamos então, vamos sorrir debaixo da máscara e aos poucos acreditar nessa retomada é o que nos resta, né? Nós, sociedade local e regional. Um grande abraço e um bom trabalho, prefeito. Saúde. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Um abraço para ti, para todos os ouvintes, para toda a difusora. Vamos em frente, vamos vencer isso aí tudo.